Depois do trabalho, eu girei a chave na fechadura com o peso habitual de quem sabe que não vai encontrar paz do outro lado. Mas o que vi paralisou cada músculo do meu corpo. A porta se abriu para um cenário de guerra. Minha sogra, Margarida, uma mulher cuja maldade parecia exalar pelos poros sob uma camada de perfume barato e roupas que tentavam simular elegância, arrastava a minha mãe pelos cabelos grisalhos em direção à saída. Minha mãe, uma mulher doce e frágil, tentava segurar os próprios fios para aliviar a dor, emitindo gemidos que rasgaram minha alma. Ao lado delas, como um general comandando uma execução, estava meu marido, Lúcio. Ele não demonstrava horror, nem hesitação. Pelo contrário, ele desferia chutes na lateral do corpo da minha mãe, empurrando-a como se ela fosse um animal sarnento que tivesse invadido o território dele. Ele gritou, com a veia do pescoço saltada, que ela deveria sair dali imediatamente. Deixou claro com uma brutalidade que eu jamais esqueceria, que a mãe dele, aquela víbora que segurava os cabelos da minha, moraria ali a partir daquele instante e ponto final. Para Lúcio e Margarida, a minha mãe era lixo, e eu, a filha dela, era apenas a proprietária do imóvel que eles haviam decidido confiscar, emocional e fisicamente. O choque durou 3 segundos. Foi o tempo necessário para o meu cérebro processar que aquele apartamento comprado com o dinheiro do meu trabalho e com uma ajuda substancial do meu pai anos antes estava sendo palco da maior atrocidade da minha vida. Com as mãos trêmulas, não de medo, mas de uma fúria gelada que começava a subir pela minha espinha, eu disquei o número do meu pai. Não precisei dizer muito. Apenas solucei e disse que eles estavam batendo nela. Dr. Otávio, meu pai, nunca foi um homem de meias medidas. Apenas 10 minutos depois, a porta do meu apartamento quase veio abaixo. Não por violência gratuita, mas pela entrada imponente dele, acompanhado de 3 homens de sua estrita confiança. Lúcio e Margarida foram tirados de lá à força, sem nem terem tempo de pegar suas coisas, sem terem tempo de destilar mais veneno, sem terem tempo de formular as mentiras habituais. Eu vi o momento exato em que a arrogância de Margarida se desfez em pânico, quando um dos seguranças a segurou pelo braço com a firmeza de quem manuseia um objeto perigoso. Eu vi Lúcio tentar argumentar, tentar usar aquela voz mansa e manipuladora que ele usava para me dobrar. Mas meu pai apenas sinalizou para que o calassem e o removessem da minha vista. Quando a porta bateu, restou apenas o som do choro da minha mãe encolhida no chão do corredor e o meu próprio silêncio, pesado e definitivo. Ali, naquele instante, enquanto eu ajudava a mulher que me deu a vida a se levantar, prometi para mim mesma que expulsá-los do apartamento era apenas o começo. Eles haviam declarado guerra, mas não tinham ideia de que o exército adversário, eu, tinha acabado de despertar. Para entender como chegamos àquele ponto de barbárie na sala de estar, é preciso recuar alguns meses. A presença de Margarida na minha vida não foi um tsunami repentino, foi uma infiltração lenta, como um mofo que começa no canto do teto, e quando você percebe, já apodreceu a estrutura inteira da casa. Lúcio sempre foi o que muitos chamariam de filhinho da mamãe, mas essa definição é suave demais para a realidade patológica da relação deles. Ele era um homem de 32 anos que ainda buscava a aprovação materna para escolher a cor da gravata. No início do nosso casamento, isso parecia apenas um excesso de zelo familiar. Eu, ingênua, achava bonito. Com o tempo, percebi que não era amor. Era uma simbiose doentia, onde Margarida era o cérebro e Lúcio, o braço executor de suas vontades. Tudo piorou quando Margarida inventou uma reforma na casa dela. Ela contou uma história triste, com lágrimas nos olhos, dizendo que a casa estava caindo aos pedaços e que precisava de um lugar para ficar por 2 semanas. Lúcio, é claro, nem me consultou. Ele apenas me comunicou que a mãe viria, insinuando que se eu negasse, seria uma esposa sem coração, uma mulher fria incapaz de acolher a família. As 2 semanas viraram um mês. O mês virou 3. Durante esse tempo, a minha casa deixou de ser minha. Margarida não era uma hóspede. Ela agia como a dona da pensão onde eu vivia de favor. Ela criticava tudo. Começou com a decoração. Ela dizia com aquele sorriso de canto de boca que os meus móveis eram de extremo mau gosto e que o ambiente não tinha vida. Depois, passou para cima a minha culinária.
Ela fazia questão de comentar, sempre na frente do Lúcio, que a minha comida era insossa, que eu não sabia temperar uma carne e que era por isso que o filho dela estava emagrecendo, embora Lúcio estivesse visivelmente ganhando peso com as lasanhas gordurosas que ela fazia questão de preparar para salvá-lo da minha incompetência. Mas o pior não eram as críticas domésticas. O pior era a desconstrução sistemática da minha autoestima. Margarida e Lúcio operavam em dupla. Se eu chegava cansada do trabalho, eu atuava como diretora comercial em uma grande importadora, um trabalho exaustivo que pagava todas as nossas contas. Eles estavam no sofá, rindo. Assim que me viam, o silêncio imperava. Lúcio, que no namoro parecia um príncipe, tornou-se um carrasco das palavras. Ele não me batia, não até aquele dia fatídico com a minha mãe, mas ele me espancava com frases. Ele dizia que eu estava velha antes do tempo. Ele comentava que as minhas roupas de trabalho me deixavam com ar de tiazona e que nenhuma mulher de verdade se vestia daquela forma. Margarida concordava, balançando a cabeça com uma falsa piedade, dizendo que era uma pena eu não ter a elegância natural das mulheres da família dela. Eu me sentia uma intrusa no meu próprio apartamento. O imóvel estava no meu nome, quitado antes do casamento, fruto de uma herança da minha avó e do meu próprio suor. E, no entanto, eu pedia licença para entrar na cozinha. Eu pedia desculpas por existir. A situação financeira de Lúcio era outro ponto de tensão que ele, habilmente, virava contra mim. Ele trabalhava com consultoria de comércio exterior, mas era medíocre. Ele não tinha a tenacidade necessária para fechar contratos, preferindo culpar o mercado, o governo ou os clientes ignorantes pelo seu fracasso. Quem sustentava o luxo que ele e a mãe ostentavam era eu. Mas eles nunca agradeciam. Pelo contrário, eles faziam com que o fato de eu ganhar mais fosse uma ofensa à masculinidade dele. Lúcio dizia frequentemente que o meu dinheiro era sujo, fruto de eu me vender para o sistema corporativo, enquanto ele era um intelectual incompreendido. Margarida reforçava essa narrativa. Ela dizia que mulher que ganhava muito dinheiro acabava ficando masculinizada e que era por isso que eu ainda não tinha engravidado. Ah, a infertilidade. Esse era o prato principal dos jantares de domingo. Nós estávamos tentando ter um filho há 2 anos, sem sucesso. Os exames diziam que estava tudo bem com ambos, que era estresse. Mas para Margarida, a culpa era exclusivamente do meu útero seco. Ela usava essa expressão com uma crueldade cirúrgica. Lembro-me de uma noite específica, cerca de uma semana antes do incidente da expulsão. Eu estava na mesa, tentando jantar em paz após um dia de 12 horas de negociações. Margarida olhou para o meu prato e depois para a minha barriga. Ela comentou, como quem comenta sobre o clima, que era triste ver o filho dela amarrado a uma árvore que não dava frutos. Disse que Lúcio merecia uma mulher completa, capaz de lhe dar herdeiros, e não alguém focada apenas em acumular bens materiais. Lúcio riu. Ele riu e concordou, acrescentando que talvez fosse hora de repensar se valia a pena continuar investindo em algo que não dava retorno, referindo-se ao nosso casamento como se fosse uma ação na bolsa de valores em queda. Naquele momento, algo dentro de mim trincou. Eu não chorei. Eu apenas olhei para eles e senti um nojo profundo. Não era ódio ainda. O ódio é quente. O que senti foi frio. Eu percebi que estava dormindo com o inimigo e que a mãe dele era a estrategista que guiava os ataques. O dia da agressão à minha mãe não foi um acaso. Foi a culminação de uma tentativa de golpe. Minha mãe, Dona Célia, tinha a chave do meu apartamento para emergências. Ela era uma mulher reservada, que evitava vir à minha casa justamente para não cruzar com Margarida. Minha mãe percebia a toxicidade, mas como muitas mães, tentava não interferir para não prejudicar meu casamento. Ela achava que, se ficasse quieta, as coisas se resolveriam. Naquela tarde, porém, minha mãe foi até lá levar alguns documentos meus que haviam chegado na casa dela por engano. Ela não avisou. Ela entrou, achando que a casa estaria vazia, pois sabia que eu estava trabalhando. O que ela encontrou, segundo me contou depois entre soluços, foi Margarida e Lúcio com um corretor de imóveis na sala. Eles estavam avaliando o meu apartamento. Sim, eles estavam tentando vender o meu apartamento. Ou, pelo menos, tentando entender quanto valia para fazer alguma manobra sórdida. Margarida, ao ver minha mãe, não se intimidou. Pelo contrário, ela partiu para o ataque. Minha mãe questionou o que aquele homem estranho fazia ali.
Margarida respondeu que a casa agora era do filho dela, por direito de uso, e que a opinião de uma velha intrometida não importava. A discussão escalou. Minha mãe, pela primeira vez, defendeu-me. Ela disse que o apartamento era meu, que eles eram parasitas vivendo às minhas custas. Foi essa a palavra que detonou a bomba. Parasitas. Margarida voou no pescoço da minha mãe. Lúcio, em vez de separar, juntou-se à mãe dele. Para ele, ouvir a verdade foi insuportável. Eles precisavam eliminar a testemunha, precisavam humilhar a fonte da verdade. Foi nesse cenário dantesco que eu cheguei, voltando ao momento em que meu pai os expulsou. Quando a porta se fechou, meu pai, Dr. Otávio, caminhou até a janela e olhou para a rua. Ele viu Lúcio e Margarida na calçada, cercados pelas poucas sacolas que os seguranças permitiram que levassem. Basicamente roupas jogadas de qualquer jeito. Meu pai virou-se para mim. Ele estava vermelho de raiva, mas controlava a respiração. Ele disse que eu precisava ser forte, pois aquilo não acabaria ali. Ele conhecia o tipo de gente que Lúcio era, covarde, mas vingativo. Gente que se acha dona do mundo, não aceita ser destronada sem tentar incendiar o reino. Minha mãe estava no sofá, com uma bolsa de gelo no rosto. O lado direito da face dela estava inchado, onde Lúcio havia acertado um tapa antes de começar os chutes. Ver aquela marca roxa no rosto da mulher mais gentil que eu conhecia foi o combustível final que eu precisava. Eu me sentei ao lado dela, segurei sua mão e pedi perdão. Perdão por ter trazido aquele monstro para nossas vidas. Perdão por ter sido cega. Minha mãe, mesmo ferida, tentou me consolar, dizendo que a culpa não era minha, que o mal se disfarça bem. Mas eu sabia que a culpa era minha por ter permitido tanto. E a responsabilidade de destruí-los agora também era minha. Naquela noite eu não dormi. Troquei as fechaduras imediatamente. Meu pai providenciou um chaveiro de emergência. A segurança do prédio foi alertada, com fotos de Lúcio e Margarida, proibindo a entrada deles sob qualquer pretexto. Por volta das 3 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, já que eu havia bloqueado os números deles. A mensagem dizia: "Você cometeu o maior erro da sua vida, Beatriz. Acha que pode nos jogar na rua como cachorros? Esse apartamento é meu lar conjugal. A lei está do meu lado. Amanhã mesmo vou entrar com o pedido de divórcio litigioso e vou tirar tudo o que você tem. Prepare-se para pagar pensão para mim e para minha mãe pelos danos morais que nos causou hoje. Você vai rastejar pedindo para a gente voltar." Eu li aquela mensagem e pela primeira vez em meses, sorri. Não um sorriso de alegria, mas um sorriso predatório. Lúcio era tão arrogante que achava que me ameaçar funcionaria. Ele achava que eu ainda era a sua Beatriz submissa, que aceitava ser chamada de mosca morta. Ele mencionou lei, ele mencionou tirar tudo. Mal sabia ele que eu passara os últimos 5 anos da minha vida negociando contratos internacionais com tubarões muito maiores do que ele. Mal sabia ele que eu tinha guardado cada extrato bancário, cada comprovante de pagamento, cada humilhação registrada em áudios que gravei quando comecei a desconfiar da sanidade deles. No dia seguinte, não fui trabalhar. Tirei o dia para cuidar da minha mãe e para ir ao escritório de advocacia de um antigo colega de faculdade do meu pai, um especialista em direito de família e patrimônio, conhecido por ser impiedoso. Enquanto eu dirigia, comecei a ligar os pontos. Lúcio sempre foi muito reservado com o computador dele. Margarida recebia cartas de cobrança que escondia rapidamente quando eu entrava na sala. Havia segredos ali. Segredos financeiros, segredos sujos que não envolviam grandes esquemas globais, mas as mesquinharias de gente medíocre que quer viver acima das possibilidades. Lembrei-me de uma conversa que ouvi por alto entre Lúcio e um amigo ao telefone, meses atrás. Ele falava sobre esconder patrimônio e laranjas. Na época, achei que ele estava delirando, fingindo ser importante. Agora, eu precisava investigar. Se eu quisesse me vingar, não bastava o divórcio. O divórcio seria a libertação dele. Eu não queria libertá-lo. Eu queria esmagá-lo. Eu queria que Margarida tivesse que engolir cada palavra de desprezo que proferiu contra mim. Eu queria que eles sentissem na pele o que é não ter teto, não ter chão e, pior, não ter nome. A vingança precisava ser financeira, social e psicológica. Ao chegar no escritório do advogado, fui clara. Eu disse que não queria um acordo. Eu disse que queria guerra total. O advogado, Dr. Hélio, ouviu meu relato,
viu as fotos dos hematomas da minha mãe e, com um olhar grave, disse que tínhamos munição suficiente para uma medida protetiva imediata, mas que para tocar nos bens ou expor a podridão deles, precisaríamos de mais. Eles vão jogar sujo, Beatriz, alertou ele. Vão alegar que você é louca, que você agrediu a sogra idosa. Vão tentar inverter o papel de vítima. Deixe que tentem, respondi sentindo o aço na minha voz. Eu tenho algo que eles não têm. O quê? Perguntou Hélio. Eu tenho a chave do depósito onde Lúcio guarda as velharias do pai falecido. Ele acha que eu nunca fui lá, mas eu fui, e o que tem lá não são velharias. Hélio ergueu uma sobrancelha interessado. O tal depósito ficava em um bairro afastado, alugado no nome de um primo distante de Lúcio, para não aparecer nas nossas contas. Eu descobrira o pagamento em um extrato de cartão de crédito que Lúcio esqueceu aberto no computador meses antes. Na época, por curiosidade, fui até lá. O dono do local me deixou entrar porque eu tinha o sobrenome e disse que precisava pegar documentos. O que eu vi lá dentro, na época, não fez sentido. Caixas e mais caixas de produtos eletrônicos, relógios e documentos de transações que pareciam importações paralelas. Nada grande o suficiente para ser crime federal de grande escala, mas o suficiente para provar que Lúcio sonegava, mentia e, o mais importante, desviava dinheiro que dizia não ter. Ele jogava dinheiro fora em esquemas idiotas enquanto eu pagava a conta de luz. Mas agora, com a mente focada na destruição, eu sabia que aquelas caixas eram o fio da meada. 2 dias depois da expulsão, a primeira bomba estourou. Não vinda de mim, mas deles. Recebi uma notificação extrajudicial. Lúcio estava pedindo pensão alimentícia provisória, alegando que eu o havia expulsado do lar sem motivo, deixando-o desamparado, e que ele sofria de depressão incapacitante, causada pelo meu abuso psicológico. Margarida também entrou com uma queixa na delegacia do idoso, alegando maus tratos. Li os documentos tremendo de ódio. Eles eram audaciosos. A narrativa que criaram era de ficção científica. Nela, eu era uma executiva alcoólatra e violenta que batia no marido frágil e na sogra idosa. Meu pai queria ir até onde eles estavam, hospedados em um hotel barato no centro, pagos com o limite do cartão de crédito que, ironicamente, era um adicional do meu, e resolver do jeito antigo. Eu o impedi. Não, pai. Se fizermos isso, damos razão a eles. A vingança tem que ser fria. Eu sabia que Lúcio tinha uma fraqueza, a vaidade. Ele se achava o homem mais inteligente da sala. E Margarida tinha outra, a ganância. Ela não suportava essa ideia de perder o status, mesmo que esse status fosse bancado por mim. Decidi que era hora de cortar a fonte. Cancelei todos os cartões adicionais. Bloqueei o acesso dele às contas conjuntas, que só tinham dinheiro meu, mas que ele usava livremente. Cancelei a linha de celular dele e dela, que estavam no meu plano corporativo. A reação foi imediata. Naquela tarde, Lúcio apareceu na portaria do meu prédio gritando. Ele não podia subir, então fez um escândalo na rua. Gritava que eu era uma ladra, que estava roubando o dinheiro dele. Os vizinhos olhavam, cochichavam. Eu assisti tudo pelas câmeras de segurança da portaria, ao lado do porteiro, seu Jorge, que sempre gostou de mim e detestava a arrogância de Lúcio. "Quer que eu chame a polícia, dona Beatriz?" perguntou seu Jorge. "Ainda não, Jorge. Deixe ele gritar. Deixe ele mostrar quem ele é." Eu peguei meu celular e comecei a filmar a tela do monitor de segurança. Aquele vídeo, com o áudio dele me ameaçando de morte e chamando minha mãe de velha desgraçada, seria a prova definitiva para derrubar a máscara de bom moço que ele tentaria usar no tribunal. Mas o que eu faria a seguir seria muito pior do que deixá-lo sem cartão de crédito. Eu ia atrás da amante. Sim, porque nessa história de humilhação, eu descobri que não era apenas a esposa banco. Eu era a esposa traída. E a descoberta veio da forma mais clichê possível. Uma fatura de motel, que encontrei no meio dos papéis daquele depósito, datada do dia do meu aniversário, quando ele disse que estava doente e não podia sair para jantar comigo. A amante não era uma desconhecida. Era a ex-noiva dele, Valéria, uma mulher que Margarida adorava e que vivia comparando comigo. Valéria sim tinha classe, dizia ela. Valéria sim sabia se vestir. Parece que Lúcio e Margarida estavam planejando me deixar na miséria, para depois ele reatar oficialmente com Valéria,
usando o meu patrimônio para financiar a nova vida. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões com uma clareza nova. Eles queriam guerra. Eles teriam o apocalipse. A semana que se seguiu à expulsão de Lúcio e Margarida foi um borrão de burocracia e revelações nauseantes. Eu achava que conhecia a crueldade deles, mas descobri que o que eu via na superfície era apenas a ponta de um iceberg feito de inveja e parasitismo. O meu advogado, Dr. Hélio, me chamou ao escritório 3 dias depois para apresentar a petição inicial do processo que Lúcio movia contra mim. Sentada na cadeira de couro escura, com o ar-condicionado zumbindo suavemente, eu li as 30 páginas de delírios que eles haviam protocolado. Lúcio não pedia apenas pensão, ele pedia a partilha total do meu apartamento, aquele que eu comprei sozinha, anos antes de conhecê-lo, e que era blindado pelo regime de separação total de bens que meu pai insistiu que assinássemos. Mas a audácia de Lúcio não respeitava leis. No documento, ele alegava que havia contribuído imaterialmente para a manutenção do lar e que a valorização do imóvel se devia à gestão doméstica dele e de sua mãe. Era risível, se não fosse trágico. Eles pediam 20 salários mínimos de pensão mensal para manter o padrão de vida ao qual estavam acostumados. Pediam danos morais por eu ter exposto a frágil saúde de Dona Margarida à intempérie da rua. Eles estão testando seus limites, Beatriz, disse Hélio, girando uma caneta entre os dedos. Eles sabem que não têm direito legal a nada disso, mas querem te cansar. Querem que você ofereça um acordo gordo só para se livrar do incômodo. É extorsão legalizada. Eu fechei a pasta com força. O som ecoou na sala. Eles não vão ver um centavo, Hélio, nem que eu tenha que gastar tudo o que tenho com honorários para você. Hélio sorriu, um sorriso predatório de quem gosta de uma boa briga. Ótimo, porque a parte da defesa é fácil. O difícil vai ser o que você quer fazer. O ataque. Saí do escritório com uma missão. Eu precisava dissecar a vida secreta de Lúcio. Voltei ao depósito naquele bairro afastado. Dessa vez, fui preparada. Levei luvas, caixas organizadoras e uma lanterna potente. Aquele lugar cheirava a mofo e a mentiras. Passei 6 horas lá dentro, revirando cada papel, cada caixa de eletrônico importado, cada nota fiscal amassada. O que encontrei montou um quebra-cabeça que fez meu estômago revirar. Não eram grandes crimes financeiros. Não havia lavagem de dinheiro de cartéis ou envolvimento com máfias. A realidade era muito mais medíocre e humilhante. Lúcio estava desviando dinheiro das nossas contas conjuntas, dinheiro que eu depositava para as despesas da casa, para uma conta digital em nome de Margarida. Eram transferências pequenas, picadas, R$ 200 aqui, 500 ali. Ao longo de 4 anos, somavam quase R$ 100.000. Mas o destino desse dinheiro era o que doía. Encontrei faturas de cartão de crédito em nome da mãe dele pagas com esse dinheiro desviado. Nas faturas, gastos em joalherias, lojas de grife feminina e, o mais chocante, pagamentos recorrentes de um aluguel de um flat em um bairro nobre. Eu congelei. Um flat. Lúcio e Margarida moravam comigo. Por que pagavam um flat? A resposta estava em uma agenda velha de capa preta, escondida no fundo de uma caixa de sapatos. Era a letra de Lúcio. Não era um diário, mas anotações de planos. Projeto Alforria, ele chamava. Li as páginas com as mãos trêmulas, sentindo a bile subir à garganta. Lúcio mantinha aquele flat para Valéria, a ex-noiva, a mulher que Margarida tanto elogiava. Aparentemente, eles nunca tinham terminado de verdade. Eu fui apenas o intervalo lucrativo. O plano, descrito com detalhes sórdidos nas anotações dele, era simples: sugar o máximo de recursos meus, fazer com que eu pagasse reformas e carros, e quando tivessem acumulado o suficiente, ele pediria o divórcio, alegando incompatibilidade de gênios, e iria viver com Valéria, no conforto que eu proporcionei. Havia anotações sobre a minha personalidade insuportável. Ele escreveu que eu era seca como um deserto, e que ter que dormir comigo era um sacrifício necessário. Margarida também aparecia nas anotações. Havia bilhetes dela para ele, incentivando-o a aguentar firme, dizendo que a recompensa valeria a pena, e que Valéria estava esperando pacientemente. Aquilo não era apenas traição, era uma conspiração familiar para destruir a minha vida e roubar o meu futuro.
Eles me viam como uma vaca leiteira, um recurso a ser explorado até a exaustão e depois descartado. Saí do depósito com a agenda e as provas bancárias debaixo do braço. Eu não sentia mais tristeza. A mulher que amava Lúcio tinha morrido naquela sala empoeirada. Quem saiu de lá foi uma vingadora. 2 dias depois, o universo, com seu senso de humor distorcido, providenciou o nosso primeiro encontro cara a cara após a expulsão. Eu precisei ir ao fórum para uma audiência de conciliação preliminar, uma etapa obrigatória, antes que o juiz aceitasse o litígio total. Eu sabia que eles estariam lá. Preparei-me como se fosse para uma batalha. Vesti meu melhor terno, fiz uma maquiagem impecável que escondia as olheiras das noites mal dormidas e ergui a cabeça. Quando entrei na sala de espera, o ar ficou pesado. Lúcio estava lá, sentado ao lado de Margarida. E para minha surpresa, ou não, Valéria estava com eles. Valéria era bonita, tenho que admitir. Tinha aquele tipo de beleza óbvia, de quem passa o dia no salão e na academia, financiada por alguém. Ela usava um vestido de linho claro e óculos escuros no topo da cabeça. Assim que me viram, o teatro começou. Margarida começou a chorar baixinho, uma atuação digna de prêmio segurando um lenço de renda. Lúcio me olhou com um misto de ódio e arrogância. Ele parecia ter certeza de que eu estava ali para implorar perdão. Não havia diálogo direto, pois meu advogado me instruiu a não falar com eles. Mas eles não tinham tais restrições morais. Eles falavam entre si, em um volume alto o suficiente para que eu e todos na sala ouvíssemos. Margarida comentou, com a voz embargada de falsa dor, como era triste ver uma mulher se tornar tão amarga e vingativa apenas porque não conseguia segurar um homem. Ela disse que a falta de filhos enlouquecia as mulheres e as tornava incapazes de amar o próximo. Lúcio acariciou a mão da mãe e disse que o mal se paga com o tempo. Ele comentou que eu estava com a aparência acabada, que o ódio envelhece, e olhou para Valéria com um sorriso cúmplice. Valéria, por sua vez, me mediu de cima a baixo com um olhar de desprezo absoluto. Ela sussurrou algo no ouvido de Lúcio e os três riram, uma risada curta, seca, cruel. Naquele momento, eu entendi a dinâmica. Valéria sabia de tudo. Ela sabia que o dinheiro que pagava o flat dela vinha do meu suor. Ela sabia que as joias que usava eram, indiretamente, minhas. E ela não sentia culpa. Ela sentia superioridade. Para ela, eu era a tola que trabalhava enquanto ela desfrutava. A audiência foi um circo. O advogado deles, um homem de terno brilhante e fala mansa, tentou pintar Lúcio como um marido dedicado que foi pego de surpresa por uma esposa instável. Propuseram um acordo. Eu pagaria R$ 500.000 à vista para Lúcio recomeçar a vida e deixaria o carro de luxo, que estava no meu nome, mas ele usava, com eles. Em troca, eles graciosamente abririam mão da pensão mensal. Eu olhei para o conciliador, depois para Hélio, e soltei uma única frase para o meu advogado, audível o suficiente. Diga a eles que a única coisa que vou dar é a chance de saírem daqui sem serem presos, se retirarem o processo agora. Lúcio bateu na mesa. Ele se levantou, vermelho. Gritou que eu era uma miserável, que eu ia pagar caro, que ele sabia segredos meus que poderiam destruir minha carreira. Era um blefe, claro. Minha carreira era imaculada. Mas a agressividade dele fez o conciliador encerrar a sessão sem acordo. Na saída, Lúcio fez questão de esbarrar em mim. Ele chegou perto do meu ouvido e sibilou uma frase que ficaria gravada na minha memória, como o combustível final para o inferno que eu traria para a vida dele. Aproveite seu apartamento vazio, Beatriz. No final, você é só uma carteira ambulante. Ninguém nunca te amou de verdade, nem eu. Eu não respondi. Apenas o vi se afastar de braços dados com Valéria, enquanto Margarida ia no outro lado, como uma rainha ladeada por seus súditos vitoriosos. Eles entraram no carro que era meu. Eu ainda não tinha conseguido a busca e apreensão. E partiram. Tremendo, mas não de medo, entrei no carro do Hélio. Está tudo bem? Ele perguntou. Nunca estive melhor. Respondi, e era verdade. Agora eu sei exatamente onde bater. A investigação no depósito me deu o quê? A audiência me deu o porquê. Agora eu precisava do como. Voltei à minha rotina de trabalho, mas minhas noites eram dedicadas a destruir o trio.
A chave estava no tal projeto Alforria e no flat de Valéria. Descobri através de contatos no mercado imobiliário, ser diretora comercial de uma grande empresa tem suas vantagens. Que o flat onde Valéria morava não era alugado, como as notas fiscais sugeriam inicialmente. Era um contrato de gaveta. Lúcio estava comprando o flat. O dono original era um amigo de infância dele, um sujeito enrolado com a justiça que aceitava receber em dinheiro vivo para não declarar. As transferências de aluguel que eu via eram, na verdade, parcelas da compra. Lúcio estava usando meu dinheiro para comprar um imóvel para a amante, mas como tudo que ele fazia era mal feito. O imóvel ainda estava no nome do tal amigo. Marquei uma reunião com esse amigo, um tal de Sérgio. O encontro foi em um café discreto. Sérgio estava nervoso. Ele sabia quem eu era. Sabia que eu tinha dinheiro e poder. Fui direta. Coloquei sobre a mesa as provas de que Lúcio estava pagando a ele com dinheiro não declarado, o que poderia configurar sonegação fiscal para ambos se eu decidisse entregar tudo à Receita Federal. Sérgio suou frio. O que você quer, dona Beatriz? Eu só estou vendendo o meu imóvel. Eu sei. E o Lúcio está atrasado com as parcelas, não está? Agora que cortei a fonte, ele não vai conseguir te pagar os próximos meses. Sérgio hesitou, mas assentiu. Lúcio já devia 2 parcelas. Eu quero comprar a dívida, eu disse, com a calma de quem compra um par de sapatos. Eu pago o saldo devedor integral do imóvel agora, à vista. Você transfere a escritura para o meu nome hoje. E nós fazemos um contrato onde eu assumo a posição de credora do Lúcio. Mas tem um detalhe: você não vai contar nada para ele. Os olhos de Sérgio brilharam com a menção do pagamento à vista. Ele não tinha lealdade a Lúcio, ele tinha lealdade ao dinheiro. E o contrato de gaveta que eu tenho com ele? Continua valendo, só que agora, se ele não pagar, quem toma o imóvel sou eu. E juridicamente, como o imóvel vai estar no meu nome a partir de hoje, ele está pagando para morar na minha casa. Fechamos negócio ali mesmo. Em 48 horas, eu era a proprietária legal do flat onde Valéria dormia e onde Lúcio planejava viver sua nova vida. Eles não faziam ideia. Continuavam depositando migalhas na conta de Sérgio, achando que estavam garantindo o futuro, sem saber que estavam mobiliando a minha propriedade. Mas eu não parei por aí. Margarida tinha um ponto fraco: a vaidade social. Ela se gabava para as amigas do clube, um clube decadente do qual ela era sócia remida, de que o filho era um grande empresário. Descobri que Margarida tinha dívidas de condomínio da antiga casa dela. Aquela que ela disse que estava reformando, mas que na verdade estava alugada para terceiros para gerar renda extra para ela. Ela não pagava o condomínio do imóvel próprio há anos, apostando na lentidão da justiça. O imóvel estava indo a leilão. Eu não comprei o imóvel dela. Isso seria dar dinheiro a ela. Eu fiz algo melhor. Entrei em contato com a administradora do condomínio e, através de uma empresa de participações que eu mantinha para investimentos, comprei os direitos creditórios da dívida. Agora, eu era a dona da dívida que poderia despejar Margarida de sua única segurança real. O cerco estava armado. Eu tinha o controle da casa da amante e da casa da sogra. Lúcio estava sem renda, dependendo dos cartões de crédito que logo estourariam, e achando que iria ganhar uma fortuna no processo contra mim. Quando eu achei que tinha o controle total, eles me surpreenderam com um golpe baixo. Cheguei em casa numa sexta-feira à noite e encontrei a porta do meu apartamento pichada. Tinta vermelha, simulando sangue. A palavra estéril estava escrita em letras garrafais. No capacho, fezes de cachorro. O porteiro, seu Jorge, estava desolado. Disse que um entregador de moto com capacete fechado tinha subido alegando ser uma entrega urgente de farmácia e feito aquilo em segundos antes de fugir. Eu sabia que tinha sido Lúcio, ou alguém pago por ele. A palavra estéril era a assinatura. Era a forma deles de dizerem que, não importa quanto dinheiro eu tivesse, eu era oca por dentro. Minha mãe, que estava passando uns dias comigo para me dar apoio, chorou ao ver aquilo. Ela queria limpar. Eu a impedi. Não, mãe, deixa aí. Mas Beatriz, é horrível. O que os vizinhos vão pensar? Que pensem o que quiserem. Isso é prova. Tirei fotos, muitas fotos. E então chamei a polícia. Fiz um boletim de ocorrência por dano e ameaça.
Mas dentro de mim, a fúria fria se solidificou em diamante. Aquele ato de vandalismo infantil foi o erro fatal deles. Até então, eu estava jogando xadrez. Eles decidiram jogar pedras. Aquele fim de semana foi decisivo. Valéria postou uma foto nas redes sociais, que eu monitorava através de um perfil falso. Na foto, ela e Lúcio brindavam com champanhe num restaurante caro. A legenda dizia: "O amor vence tudo, novos começos. Rio Liberdade." No pulso dela, brilhava uma pulseira de ouro que eu reconheci. Era uma pulseira que tinha sumido da minha caixa de joias há 6 meses. Eu achei que tinha perdido. Lúcio tinha roubado para dar a ela. Ver meu marido brindando com minha pulseira roubada, depois de ter pichado minha porta, foi o limite. Eu não ia esperar o processo judicial. Eu não ia esperar o tempo da justiça. Liguei para Hélio na segunda-feira de manhã. "Hélio, mude a estratégia. Não vamos nos defender. Vamos atacar. Quero pedir o despejo do flat da Valéria por falta de pagamento. E quero executar a dívida da Margarida, agora." "Beatriz, isso é nuclear. Eles vão ficar sem teto." "Exatamente. E quando estiverem na rua, vão descobrir que a dona dos imóveis sou eu." Hélio riu do outro lado da linha. "Você é assustadora, Beatriz." "Eu aprendi com os melhores, doutor." Reengajamento. A execução começa. A primeira notificação chegou para Valéria numa terça-feira chuvosa. Como nova proprietária do flat, enviei, via imobiliária para não revelar meu nome ainda, uma ordem de despejo imediato ou pagamento integral da dívida, que eu magicamente reajustei com todas as multas e juros contratuais que o antigo dono perdoava. O valor era astronômico. Ao mesmo tempo, a ordem de execução do imóvel de Margarida foi protocolada. O oficial de justiça bateu na porta da casa onde ela recebia o aluguel dos inquilinos, que ela usava para viver de aparências. Os inquilinos foram notificados de que o aluguel agora deveria ser depositado em juízo, não na conta dela, por causa da dívida. Cortei o fluxo de caixa de Margarida e o teto de Valéria no mesmo dia. Lúcio me ligou. Pela primeira vez em semanas, ele me ligou diretamente. Eu atendi. A voz dele não era mais arrogante. Era desesperada, mas ainda tentava manter a pose de macho alfa. "O que você está fazendo, Beatriz? O dono do flat da Valéria ficou maluco? Ele está cobrando uma fortuna. E a minha mãe? Os inquilinos disseram que não vão pagar mais a ela. Você tem alguma coisa a ver com isso?" Eu respondi com a voz mais doce e calma que consegui fabricar. "Eu? Lúcio, eu estou ocupada limpando a tinta da minha porta. Não tenho tempo para os problemas imobiliários da sua amante ou da sua mãe. Talvez seja o karma, querido. Lembra, o mal se paga com o tempo." "Escuta aqui, sua." Ele começou a gritar, mas eu desliguei. O pânico deles era palpável. Sem o dinheiro do aluguel dos inquilinos, Margarida não tinha como pagar o hotel onde estavam. Sem o flat, Valéria não tinha para onde ir, já que os pais dela moravam no interior e ela posava de rica na capital. Eles estavam encurralados. E foi aí que cometeram o erro final. Lúcio, desesperado por dinheiro rápido para salvar as mulheres da vida dele, decidiu vender o carro. O carro de luxo que estava no meu nome, mas que ele tinha levado. Ele falsificou minha assinatura no documento de transferência. Eu fui notificada pelo cartório porque tinha um alerta de fraude ativado no meu CPF. Era o crime perfeito para eu usar. Falsificação ideológica, estelionato. Eu tinha a arma fumegante na mão. Eu poderia mandá-lo para a cadeia, mas a cadeia era pouco. Na cadeia, ele teria teto e comida. Eu queria vê-lo na sarjeta. Preparei o cenário para o confronto final. Pedi a Hélio que marcasse uma reunião com os advogados deles. Disse que estava cansada e queria propor um acordo global para encerrar tudo. Eles morderam a isca. Acharam que eu tinha quebrado sob a pressão. Acharam que eu ia pagar os 500 mil. Mal sabiam eles que a reunião não seria para eu assinar um cheque. Seria para eu revelar que era a dona da vida deles. A sala de reuniões do escritório do Dr. Hélio era um ambiente projetado para intimidar. Mesa de mogno maciço, cadeiras de couro negro, janelas do chão ao teto com vista para a cidade cinzenta lá fora. Eu cheguei 5 minutos atrasada, propositalmente. Queria que eles suassem. Queria que eles sentissem o desconforto da espera. Aquele frio na barriga de quem depende da boa vontade alheia. Quando entrei,
A cena era patética. Lúcio estava sentado na ponta da mesa tentando parecer relaxado, mas suas pernas balançavam num tique nervoso que eu conhecia bem. Margarida estava ao lado dele, rígida como uma gárgula, vestida com um conjunto de seda que eu sabia que ela não tinha mais dinheiro para mandar lavar na tinturaria. E para minha surpresa calculada, o advogado deles, um homem com cheiro forte de cigarro e colônia barata, sorriu para mim como se fôssemos velhos amigos, prestes a fechar um negócio lucrativo. Eu não me sentei. Fiquei em pé, apoiando as mãos na cabeceira da mesa oposta a Lúcio. Hélio, ao meu lado, abriu sua pasta com um estalo seco que ecoou na sala silenciosa. O advogado deles começou o discurso ensaiado. Disse que Lúcio estava disposto a ser generoso. Falou que, em nome do passado e do amor que um dia nos uniu, eles aceitariam os 500 mil reais. O carro e o apartamento ficaria comigo, desde que eu retirasse qualquer queixa e pagasse os honorários da defesa dele. Margarida, com o nariz empinado, acrescentou que esperava um pedido formal de desculpas pela humilhação pública que sofreu na portaria. Eu ouvi tudo em silêncio. Deixei que falassem. Deixei que construíssem seus castelos de areia. Quando finalmente calaram a boca, esperando minha rendição, eu soltei uma risada baixa. Não foi uma risada de alegria, nem de escárnio. Foi a risada de quem vê uma criança tentando mentir com a boca suja de chocolate. Vocês acham mesmo que eu vim aqui para negociar? Perguntei, minha voz calma preenchendo o espaço. Eu vim aqui para ditar a sentença. Lúcio franziu a testa. O advogado dele tentou intervir, dizendo que aquela postura não ajudava. Mas Hélio levantou a mão, pedindo silêncio, e começou a distribuir os documentos sobre a mesa. Um por um. Como cartas de um baralho viciado onde eu tinha todos os coringas. O primeiro documento deslizou para a frente de Lúcio. Era a cópia autenticada da escritura do flat onde Valéria morava. Você reconhece este endereço, Lúcio? Perguntei. Ele empalideceu. Pegou o papel com as mãos trêmulas. O que é isso? Isso é a prova de que eu sou a proprietária do imóvel onde a sua amante dorme. Eu comprei a dívida do seu amigo Sérgio, e como nova proprietária, sinto informar que o contrato de gaveta foi executado por falta de pagamento. A ordem de despejo já foi emitida. Valéria tem 24 horas para sair. Ou melhor, ela já deve estar recebendo o oficial de justiça neste exato momento. Margarida arregalou os olhos, a máscara de superioridade começando a rachar. Você não pode fazer isso, é onde meu filho ia morar. Ia, corrigi. Mas não vai mais, porque ele não tem onde cair morto. O segundo documento deslizou para a frente de Margarida. Era a cessão de crédito da dívida do condomínio do imóvel dela. E você, minha querida sogra? Ou melhor, ex-sogra. Você achou que podia viver de aparências para sempre? Eu comprei a sua dívida. O seu palacete agora é de garantia de pagamento para mim. O leilão já está marcado, mas eu posso pedir a adjudicação direta. O imóvel é meu. Os inquilinos que pagavam o seu aluguel já foram notificados judicialmente. O dinheiro agora vai para uma conta judicial até abater a dívida. Você não tem mais renda. O silêncio na sala era absoluto. Ouvia-se apenas a respiração ofegante de Margarida. Ela parecia ter encolhido 10 centímetros na cadeira. A mulher que me arrastava pelos cabelos agora tremia diante de um papel. Mas o golpe final ainda estava por vir. Hélio colocou o último documento na mesa, o laudo pericial da assinatura falsificada na transferência do carro. Isso aqui, apontei para o papel, é o que transforma essa reunião de cível para criminal. Falsificação de documento público e estelionato. A pena pode chegar a 5 anos de reclusão. Eu tenho a prova, tenho o registro do cartório e tenho a confissão gravada do comprador do carro, que admitiu que você, Lúcio, assinou na frente dele, dizendo que tinha uma procuração minha que nunca existiu. Lúcio levantou-se num salto, derrubando a cadeira. O rosto dele estava vermelho, as veias saltadas, o medo puro brilhava nos olhos dele. Ele sabia que cadeia, para um homem com a vaidade dele, seria o fim. Ele não sobreviveria. O que você quer, Beatriz? Ele gritou, a voz falhando. Você quer me ver na lama? É isso? Eu quero que vocês desapareçam, respondi, fria como o mármore. A proposta é a seguinte:
Vocês assinam agora um termo abrindo mão de qualquer pleito sobre o meu apartamento, sobre pensão, sobre qualquer centavo meu. Vocês assinam a confissão de dívida. Em troca, eu não entrego a prova da falsificação para o Ministério Público hoje. Eu dou a vocês a liberdade. Mas a liberdade na miséria. O advogado deles leu os termos. Ele estava pálido. Sussurrou para Lúcio que, diante das provas criminais, não havia defesa possível. Se o processo criminal fosse aberto, Lúcio seria preso preventivamente por risco de fuga e reiteração delitiva. Lúcio olhou para Margarida. Margarida chorava, um choro feio, de boca aberta, borrando a maquiagem, murmurando que eu era o demônio, que eu tinha roubado a vida deles. Assinem, ordenei. Ou a próxima ligação minha é para o delegado titular, que já está com o inquérito pronto na mesa dele, só esperando meu sinal. Com as mãos trêmulas, derrotados, humilhados e destituídos de qualquer pingo de dignidade, eles assinaram. Lúcio chorava enquanto escrevia o próprio nome. Não era choro de arrependimento, era choro de impotência. Ele sabia que, ao assinar aquele papel, estava assinando sua sentença de morte social. Quando saíram da sala, não havia mais arrogância. Havia apenas 2 corpos arrastando-se para fora, carregando o peso de saberem que, lá fora, não tinham casa, não tinham carro, não tinham renda e não tinham honra. A execução da vingança foi rápida e brutal. Valéria, ao receber a ordem de despejo e descobrir que eu era a dona do flat, não esperou por Lúcio. A mulher de classe, como Margarida dizia, mostrou sua verdadeira face. Ela saqueou o que pôde do flat, levando até as lâmpadas e os espelhos, e desapareceu. Bloqueou Lúcio em todas as redes sociais e trocou de número. Descobri depois que ela voltou para a cidade dos pais, no interior, onde teve que trabalhar como atendente numa loja de sapatos para sobreviver, longe do luxo que tanto almejava. Lúcio e Margarida tiveram um destino muito pior. Sem o carro, que foi apreendido pela polícia como prova e depois devolvido a mim, sem o flat e sem a renda dos aluguéis de Margarida, eles foram forçados a enfrentar a realidade nua e crua. O dinheiro que tinham guardado naquelas contas secretas? Eu já havia bloqueado judicialmente para garantir o pagamento das custas processuais que eles perderam. Eles foram morar numa pensão caindo aos pedaços na periferia da cidade, num quarto único com banheiro coletivo no corredor. Era o único lugar que aceitava alugar sem fiador e sem comprovação de renda, cobrando por dia. Eu não precisava imaginar como era a vida deles. Eu tinha olhos em todos os lugares. Um antigo fornecedor da minha empresa morava no mesmo bairro e me contava, chocado, o que via. Ele me disse que viu Margarida, a mulher que criticava meus móveis de design, lavando roupa num tanque comunitário, brigando com vizinhas por causa de varal. Disse que ela envelheceu 20 anos em 2 meses. O cabelo, sempre tingido de loiro impecável, agora estava branco na raiz e amarelado nas pontas, preso num coque sujo. Ela andava curvada, resmungando sozinha pelas ruas, carregando sacolas plásticas com compras baratas. Lúcio, o intelectual incompreendido, tentou conseguir emprego. Mas quem contrata um consultor de 32 anos sem referências, com processos nas costas e com a fama de ter fraudado a própria esposa? As portas se fecharam. Ele acabou conseguindo um bico como entregador de panfletos no semáforo. A ironia era poética. O homem que me disse que meu trabalho de diretora era se vender ao sistema, agora ficava sob o sol quente, entregando papéis que ninguém queria ler, ganhando trocados para comprar cigarro e macarrão instantâneo. Mas a parte mais doce da vingança não era a pobreza deles. Era o ódio mútuo. Naquele quarto apertado, úmido e quente, mãe e filho se devoravam. Eles não tinham mais um inimigo comum presente para atacar. Tinham apenas o fracasso um do outro. Margarida culpava Lúcio por ter sido incompetente, por ter deixado a amante escapar, por ter assinado os papéis. Lúcio culpava a mãe por tê-lo mimado, por ter enchido a cabeça dele de ideias de grandeza, por ter agredido minha mãe e precipitado o fim. Os vizinhos da pensão reclamavam das brigas. Gritos, objetos sendo atirados. A família perfeita, unida pelo cordão umbilical doentio, agora se estrangulava com ele. Cerca de 6 meses depois, numa noite fria de inverno, a campainha do meu apartamento tocou. Eu estava na sala, lendo um livro, com uma taça de vinho na mão.
O apartamento estava diferente. Eu havia trocado tudo. Pintei as paredes de cores quentes, comprei móveis novos, joguei fora até os talheres que Lúcio usava. Aquele lugar agora era um santuário de paz. Minha mãe estava bem, morando no apartamento dela, recuperada do trauma e viajando com um grupo de amigas da terceira idade. Olhei no monitor da portaria. Era ele, Lúcio. Mas não o Lúcio que eu conhecia. O homem na tela parecia um espectro. Estava magro com a barba por fazer, vestindo um casaco que parecia grande demais para ele, e estava visivelmente sujo. Ele olhava para a câmera com olhos de cachorro que caiu da mudança. Seu Jorge interfonou. Dona Beatriz, eu disse para ele ir embora, mas ele insiste que precisa falar com a senhora. Diz que é questão de vida ou morte. Quer que eu chame a polícia? Pensei por um segundo. A polícia seria o caminho fácil, mas eu queria ver. Eu queria olhar nos olhos dele uma última vez e ter a certeza de que o monstro estava morto. Deixe ele subir, Jorge, mas fique alerta. Abri a porta e fiquei parada na entrada. Não o convidei para entrar. O corredor estava iluminado e a luz revelou a miséria dele em detalhes de alta definição. Ele cheirava a suor velho e a álcool barato. Seus sapatos estavam furados. Ele me olhou e tentou sorrir. Aquele sorriso torto que um dia me conquistou, agora parecia uma careta dolorosa. Beatriz? A voz dele era rouca. Você está linda. Eu não respondi. Apenas o encarei, com o rosto impassível. Ele engoliu em seco e continuou, atropelando as palavras. Beatriz, eu sei que errei. Errei muito. Eu fui um idiota. A minha mãe, ela me envenenou contra você. Ela sempre teve inveja de você, sabia? Eu fui fraco, mas eu mudei. Esses meses no inferno me fizeram ver quem realmente estava do meu lado. Ele deu um passo à frente, mas eu levantei a mão, parando-o no lugar. O que você quer, Lúcio? Seja breve, meu jantar vai esfriar. Eu quero uma chance, não de voltar a ser seu marido, eu sei que não mereço. Mas eu não tenho para onde ir, Beatriz. A pensão, eles nos expulsaram hoje. A minha mãe está na rua, sentada num banco da praça com as malas. Está chovendo. Por favor, você sempre teve um bom coração. Só por uma noite. Deixe a gente dormir na área de serviço, qualquer lugar. Pelo amor de Deus. Ele começou a chorar. Ajoelhou-se no chão do corredor, sujando o tapete com os joelhos imundos. Juntou as mãos em súplica. O homem que chutou minha mãe, que pichou minha porta, que tentou me roubar tudo, agora rastejava aos meus pés, pedindo um canto na área de serviço. Olhei para ele e senti... nada. Absolutamente nada. Nem ódio, nem pena, nem amor. Ele era como um inseto que a gente vê na calçada, indiferente à minha existência. Levante-se, eu disse com voz baixa. Ele levantou a cabeça com um brilho de esperança nos olhos. Você vai nos ajudar. Lúcio, comecei escolhendo as palavras com cuidado cirúrgico. Lembra quando você disse que eu era apenas uma carteira ambulante? Lembra quando sua mãe arrastou a minha pelos cabelos e disse que aquele era o lar dela? Pois é, aquele dia, vocês mataram a única pessoa no mundo que teria pena de vocês. Dei um passo para trás, segurando a maçaneta da porta. Eu não sou uma ONG. Eu não sou sua salvadora. E a minha área de serviço é limpa demais para a sujeira que vocês trazem na alma. A praça é pública. O banco é de todos. Aproveitem a liberdade que vocês tanto queriam quando planejavam fugir com meu dinheiro. Beatriz, por favor. Ela é uma senhora idosa. Ele gritou desesperado. Ela é uma criminosa que criou um monstro. Respondi. E você é um homem adulto. Vire-se. Bati a porta na cara dele. Tranquei as duas fechaduras. Passei a corrente. Ouvi ele esmurrar a porta por alguns segundos, gritando, xingando, chorando. Depois, ouvi os passos pesados da segurança chegando para retirá-lo. Voltei para o sofá. Peguei minha taça de vinho. Tomei um gole longo e saboroso. O vinho nunca teve um gosto tão bom. Conclusão. A vitória definitiva. Nos dias que se seguiram, a notícia correu. Lúcio e Margarida foram vistos vivendo de favor nos fundos de um barracão, de uma parente distante que os detestava, mas que aceitou abrigá-los em troca de Margarida, fazer todo o serviço doméstico pesado, e Lúcio cuidar dos porcos e das galinhas no quintal.
Isso mesmo. A mulher que se achava a rainha da sociedade agora limpava chiqueiro. O homem que se achava o magnata dos negócios agora recolhia ovos e limpava estrume, ouvindo desaforos de uma prima analfabeta que tinha o prazer de mandá-los calar a boca. Eles perderam tudo: a casa, o carro, as joias, as roupas, a dignidade e a liberdade de escolha. Tornaram-se escravos da própria maldade, presos numa realidade de submissão e sujeira, da qual nunca mais sairiam, pois estavam velhos demais, sujos demais e quebrados demais para recomeçar. Valéria soube que engravidou de um homem qualquer na cidade dela e foi abandonada, vivendo agora da ajuda dos pais aposentados, amargurada e gorda, vendendo produtos de catálogo para sobreviver. E eu fui promovida na empresa. Comprei uma casa de praia, aquela que sempre sonhei, onde passo meus fins de semana ouvindo o som do mar e sentindo a brisa no rosto. Conheci um homem de verdade que tem sua própria carreira, sua própria casa e, o mais importante, seu próprio caráter. Ele trata minha mãe como uma rainha. Nós não temos pressa, estamos vivendo o amor tranquilo de quem não precisa provar nada para ninguém. Às vezes, quando olho para o mar, penso em Lúcio e Margarida, não com saudade, mas como uma lição. Eles me ensinaram que o mal pode ser barulhento e destrutivo, mas a justiça, quando feita com inteligência e paciência, é uma onda avassaladora que limpa tudo e deixa apenas a areia lisa e pronta para novas pegadas. Eu venci, não porque eles perderam, mas porque eu continuei sendo eu mesma, só que mais forte, mais sábia e absolutamente indestrutível. A vingança não é um prato que se come frio, é um banquete que se serve completo, e eu limpei o meu prato até a última migalha. Essa história tocou em algo profundo dentro de você? Se você também acredita que a justiça tarda, mas não falha, e que a força de uma mulher pode mover montanhas, então faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas emocionantes. Deixe seu like se você vibrou com a vitória da Beatriz. Compartilhe essa história com aquela amiga que precisa se lembrar da leoa que existe dentro dela. Vamos juntos espalhar coragem e superação.